Sr. Presidente da Mesa do Congresso, caras e caros congressistas, a proposta temática que o PSD da cidade do Porto submete à apreciação deste 36º Congresso designa-se Cidades, Inclusão e Inovação Social e está orientada para questões estruturais da sociedade portuguesa que sempre estiveram profundamente enraizadas na matriz social-democrata do nosso partido. O nosso documento inicia justamente com uma citação do nosso companheiro tristemente falecido, Diogo Vasconcelos, que passo a ler. Cortar nos desperdícios é fundamental, mas não chega. Fazer mais com menos implica inovar radicalmente, isto é, introduzir novos modelos de negócio, novas formas de fazer, abertura da cadeia de valor. O crescimento das necessidades sociais, em conjunto com as restrições orçamentais, exige novos modelos de serviço público. O que é que isso implica no Estado? Mais eficiência, obviamente, mas também uma nova visão capaz de mobilizar e envolver a sociedade na criação de novas soluções. A forma mais óbvia de reduzir o déficit é eliminar ou reduzir serviços públicos. A forma mais inteligente é mobilizar a sociedade para criar novas soluções para as questões sociais. O Diogo escreveu isto há 7 anos e nada do que ele escreveu é mais atual do que hoje. A inovação social e o desenvolvimento do denominado terceiro setor são elementos prioritários que não podem ser vistos como uma mera resposta à conjuntura, mas como uma profunda reorganização da nossa sociedade, necessária para que se possam enfrentar os grandes desafios que Portugal enfrenta. É evidente que o PSD não despertou agora para esta questão. O personalismo e o humanismo são referências distintivas da nossa ação política, mas, infelizmente, a incapacidade de comunicar eficazmente as nossas iniciativas também o é. E só isso explica que, apesar da inovação social e da preocupação com as respostas às populações mais carenciadas constituir um tema central e uma das principais marcas dos governos liderados pelo Partido Social Democrata, estas são matérias que, no combate político, acabam por ser apropriadas por partidos que pouco ou nada fizeram neste domínio. A proposta temática começa exatamente por referir que o PSD tem trabalho feito. Temos exemplos claros. O Programa de Emergência Social, uma das primeiras medidas que o anterior Governo implementou. O trabalho desenvolvido com as IPSS e as instituições locais. A proteção dos rendimentos mais baixos em todas as medidas que fomos obrigados a tomar. O PSD é um partido que sempre defendeu que a resposta pública aos problemas de ordem social não pode ser descurada. A nossa matriz ideológica assim o determina. Com efeito, Portugal tem alocado um grande volume de recursos públicos ao setor social, mas ainda assim continuamos a viver num país desigual e injusto. A dimensão dos problemas sociais, que é mais visível nas nossas cidades, permite-nos constatar a ineficiência das políticas que têm sido seguidas, apesar de todo o esforço financeiro e de alguma evolução positiva verificada nos últimos anos. Não podemos negar que existe um problema de sustentabilidade social nas nossas cidades, o que conduz a uma necessidade imperiosa de inovar nas políticas que possam interromper essa intervenção direta e excessiva do Estado, que é a origem dos fracassos na luta contra a pobreza, no equilíbrio intergeracional e na coesão social e territorial. Cidades com altas taxas de exclusão social não são cidades nem territórios amigos para a competitividade, nomeadamente para o desenvolvimento das atividades económicas e criação de emprego. A reinvenção estratégica do Estado Central, local e das cidades reveste-se hoje de uma importância acrescida. O sistema social tem de assentar prioritariamente numa lógica de complementaridade ativa entre o Estado e as pessoas. A sociedade civil deve poder protagonizar dinâmicas de liderança, mas compete ao Estado, central ou local, modelar a dimensão estratégica dessa mudança. Assim, deverá ser favorecido o desenvolvimento de cidades inteligentes, que explorem as ideias de mobilidade, de acessibilidade, de rapidez, de transparência, de simplicidade e eficiência de procedimentos e de obtenção de informação. Esta nova geração de políticas urbanas não pode deixar de enfatizar a coesão territorial
como um objetivo nacional, acelerando o combate por um desenvolvimento mais equilibrado do território e por uma efetiva igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Políticas que permitam conter e minimizar a regressão demográfica e social das cidades e do território em geral e que afastem do horizonte o cenário inaceitável de um país polarizado entre um interior abandonado e um litoral congestionado, entre uma capital concentradora de riqueza e a ausência de cidades que lhe façam competição em favor do equilíbrio do país. De resto, a coesão territorial é o tema mais recorrente das propostas temáticas que foram trazidas a este Congresso, o que revela bem a importância de desenvolver respostas de base territorial desenhadas por e para as populações. Trazemos à discussão ideias como os Social Impact Bonds, que são um bom exemplo de práticas de inovação social que podem e devem ser exploradas. De forma muito simplista, trata-se de captar recursos financeiros privados para financiar programas públicos com objetivos sociais específicos, pagando em função dos resultados. Existem outros exemplos associados a programas de sem-abrigo, saúde, apoio às famílias e outros. O investimento social constitui uma alternativa para apoiar as entidades da economia social no acesso a financiamento adequado às suas necessidades e melhorar a sua capacidade de gerar impacto. É fundamental incentivar o mercado de investimento social nas cidades, como forma de alinhar o investimento social com os objetivos do setor público, das entidades da economia social e dos investidores, operacionalizando desta forma e concentrando também a atenção no desenvolvimento de soluções para os problemas sociais complexos, como o combate à pobreza, ao desemprego e a soluções de habitação recuperada e qualificada. Porém, para implementar estas soluções é preciso vontade política e, simultaneamente, credibilidade. Mais do que nunca, o PSD tem de reafirmar a defesa de soluções mais eficientes e promotoras de uma economia partilhada e que não tem de ser, nem pode ser, uma economia dos pobres. A política de cidades é um elemento essencial e o modelo de governação destas não pode ser centrado num Estado centrifugador, protetor, ineficiente e criador de dependências. Para o PSD, a pobreza e a exclusão social não são argumentos para conquistar votos ou para usar no combate político. A pobreza e a exclusão social combatem-se no terreno, dando forças às instituições e à sociedade com medidas concretas, como defendemos, e recolocando as pessoas no centro da intervenção política. Nesta proposta temática, o PSD da cidade do Porto apresenta propostas como, e de uma forma muito resumida, envolver os cidadãos, sociedade e o Estado numa lógica de complementaridade e de proximidade, apostar com clareza nas novas respostas aos problemas sociais, nomeadamente em relação aos excluídos da sociedade e à pobreza, fortalecer políticas sociais nos cuidados de saúde dirigidos às pessoas idosas, apostar na promoção da natalidade, promover a política de habitação como elemento crucial no combate à pobreza. Esta proposta surge num contexto em que os sinais transmitidos pelo atual governo da esquerda não poderiam ser mais preocupantes. Em poucos meses, o trabalho de reforço da confiança das instituições sociais, dos investidores e da sociedade em geral no Estado foi colocado em causa. Ao invés de manter uma relação de diálogo e uma postura construtiva, o atual governo vai determinando de forma isolada novas e contraditórias orientações que apenas geram confusão, desconfiança e retraem a iniciativa privada. O Orçamento de Estado para 2016 é um claro exemplo, vou terminar, Sr. Presidente, de uma grave insistência em práticas que invariavelmente nos conduziram a maus resultados. Não existe, por exemplo, uma única medida que permita aliviar a carga tributária das IPSS, reforçando um regime fiscal em sede de IVA, que apesar de ter sido progressivamente melhorado, continua a ser apontado como penalizador e inibidor da capacidade de atuação destas entidades. A proposta temática Cidades, Inclusão e Inovação Social é uma resposta que emerge dos princípios e das práticas políticas mais elementares e que nos definem enquanto sociais-democratas. É essencial trabalhar numa perspectiva de colaboração entre entidades da economia social, entidades públicas, universidades, investidores,
para que possam surgir novas soluções para os problemas que enfrentamos. Como afirmou Francisco Sá Carneiro, o Estado não se pode sobrepor às pessoas, sendo nesse caso um verdadeiro Estado totalitário. O futuro depende de cada um de nós e ao Estado pede-se que não complique a vida dos cidadãos. E eu acrescento, e ao PSD pede-se que seja o partido reformista e humanista que é capaz de apresentar às pessoas soluções concretas e políticas centradas em soluções inteligentes, inovadoras e capazes de recolocar Portugal no caminho do crescimento económico e social sustentado. Muito obrigado.